uma mulher que não apenas governou um dos reinos mais poderosos do mundo antigo, mas também seduziu os maiores líderes de Roma com sua inteligência e charme irresistível. Eu sou Maria Bissaro e hoje eu vou lhe falar sobre Cleópatra, a rainha, a amante e a sedutora que enfeitiçou dois poderosos romanos. Cleópatra Filopator nasceu em 69 a.C., no Egito, como filha do faraó Ptolomeu XII, da dinastia Ptolomaica, de origem macedônica. O Egito da época era uma potência em declínio, submetido à influência de Roma, que exercia grande poder sobre seus governantes. Desde a infância, Cleópatra recebera uma educação refinada, estudando literatura, filosofia e ciências naturais. Seu maior talento, porém, era a habilidade linguística. Ela falava diversas línguas, inclusive egípcio, grego, latim, aramaico e possivelmente línguas africanas. Foi a primeira governante de sua dinastia a aprender egípcio, o que a aproximou do povo. A instabilidade política marcou sua juventude com as invasões romanas. Em 58 a.C., seu pai Ptolomeu XII foi deposto e fugiu para a Grécia e depois para Roma em busca de acordos, levando Cleópatra consigo. Durante o exílio, ele conseguiu apoio dos romanos para retomar o trono em 55 a.C., retornando ao Egito com um exército. Cleópatra também voltou e começou a se destacar na administração do reino. Com a morte de Ptolomeu XII em 51 a.C., Cleópatra subiu ao trono aos 18 anos, governando ao lado do seu irmão Ptolomeu XIII. Eles não eram muito criativos com nomes. Com quem se casou conforme tradição ptolomaica. No entanto, as rivalidades políticas logo eclodiram. Ptolomeu XIII, influenciado por seus conselheiros, tentou eliminar Cleópatra, forçando-a a fugir para a Síria. Determinada a recuperar o poder, ela reuniu um exército e retornou ao Egito. Seu propósito era combater o irmão que a expulsara. Nesse meio tempo, depois que César ganhou a guerra civil contra Pompeu em Roma, Pompeu também foge e vai para o Egito, onde é assassinado pelo faraó Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra. E é nesse contexto que Júlio César chega ao Egito e vai intervir na disputa pelo trono egípcio, promovendo um encontro entre os irmãos para selar a paz. Todavia, Ptolomeu foi ao encontro levando um exército. Isso deixou Júlio César muito bravo. Ele já estava extremamente irritado com o assassinato de Pompeu. Afinal, Pompeu era um romano. Ele poderia se vingar de Pompeu, mas o faraó não tinha o direito de matá-lo. Aí ele ficou mais zangado ainda e passou a apoiar Cleópatra. Para garantir seu lugar, Cleópatra fez uma jogada ousada. Fez-se levar secretamente até César, enrolada em um tapete, impressionando com sua inteligência e carisma. Ato que fez César cair de amores por ela. Mas acontece que a rainha não era somente bonita. Ela tinha muitas habilidades com as palavras e era muito inteligente. E isso deixou o romano para lá de impressionado. Assim, definitivamente, César apoiou Cleópatra na guerra civil contra Pompeu XIII, que acabou morrendo quando seu navio foi afundado na Batalha do Nilo em 47 a.C. Como resultado, Cleópatra consolidou-se no trono ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, e teve
o filho que estava esperando de César, que ficou conhecido como Ptolomeu XV, ou Cesário. Enquanto isso, em Roma, o Senado romano exigia a presença de César. E esse voltou, mas deixou uma legião para apoiar e proteger a rainha. Todavia, mais tarde, Cleópatra foi para Roma, levando o filho. Enquanto em Roma, nem sempre Cleópatra foi estimada, principalmente pelos senadores. César a mimava publicamente, afrontando os romanos. Ele, inclusive, mandou construir uma estátua de ouro em sua homenagem. Provavelmente, isso e outros desafetos, já provocados por César, foi o poderoso argumento para a conspiração dos senadores na decisão de assassinar César. Após o assassinato de César, em 44 a.C., Cleópatra buscou aliança com Marco Antônio, um dos principais herdeiros políticos de César. Os dois iniciaram um romance e tiveram 3 filhos: Alexander Hélio, Ptolomeu Filadelfo e Cleópatra Selene II. Juntos, Marco Antônio e Cleópatra tentaram consolidar um império oriental, desafiando o poder de Otaviano, herdeiro de César e futuro imperador de Roma. Otaviano ignorou as tentativas de paz que Cleópatra propôs e foi para o Egito para sitiar as tropas de Marco Antônio e da rainha. A aliança entre Cleópatra e Marco Antônio culminou na Batalha de Ácio, em 31 a.C., onde suas forças foram derrotadas por Otaviano. Marco Antônio, acreditando que Cleópatra havia morrido, cometeu suicídio. Pouco depois, em 30 a.C., Cleópatra, cercada e sem saída, também se suicidou, possivelmente por envenenamento ou pela mordida de uma cobra. Com sua morte, o Egito tornou-se uma província romana, encerrando a dinastia ptolomaica. Sua vida, marcada por inteligência política, estratégia e sedução, tornou-a uma das figuras mais fascinantes da história antiga, perpetuada em lendas e relatos históricos. Cleópatra não era apenas uma estrategista política, mas também uma mestre na arte de sedução. Dizem que sua primeira noite com César foi uma encenação digna de um espetáculo. Adornada com joias e perfumes exóticos, ela teria usado seu charme para garantir sua posição ao lado do líder romano. Com Marco Antônio, a paixão foi ainda mais intensa. Os dois organizavam festas luxuosas e cheias de excessos, onde jogavam, bebiam e até apostavam desafios eróticos para entreter a corte. Há relatos de que, em uma dessas apostas, Cleópatra dissolveu uma pérola caríssima em vinagre e bebeu, apenas para provar que poderia oferecer o banquete mais caro da história. Cleópatra morreu aos 39 anos, em 10 de agosto do ano 30 a.C. E Otaviano, aborrecido com o suicídio, mandou fazer um funeral real e a sepultou em uma tumba que até hoje os arqueólogos procuram. Antes de seu falecimento, a rainha enviou o filho Cesário, que viria a ser Ptolomeu XV, para fora de Alexandria. Todavia, mais tarde, Otaviano conseguiu capturá-lo e matá-lo, quando o jovem tinha apenas 17 anos, para que não houvesse o perigo desse reivindicar a herança e o legado do pai. Cleópatra
foi cultuada como uma deusa no Egito até o século V depois de Cristo, tornando-se uma figura mítica no imaginário popular e imortalizada de muitas maneiras, principalmente pelo teatro e pelo cinema. Se você gostou dessa história, curte, comente, compartilhe. Obrigada por assistir.